porque tu farás com que esse povo herda a terra, a qual o Senhor prometeu aos nossos pais. Quero cumprimentar os obreiros dessa casa nessa noite, com a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 15, que diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero cumprimentar todos aqueles que adoraram o nome do Senhor nessa noite, com o Salmo 22 e o verso 3, que diz que Ele é santo e habita em meio ao teu louvor. Eu quero cumprimentar minhas irmãs nessa noite, com o livro de Lucas, capítulo 1 e o verso 28, que diz: salve agraciada, o Senhor é contigo e bendito és tu entre as mulheres. Quero cumprimentar as crianças nessa noite, com o livro de Mateus, capítulo 21 e o verso 16, que diz: não leste, não ouviste, é da boca da criança que sai o perfeito louvor. Eu quero cumprimentar os varões nessa noite, com o livro de Juízes, capítulo 6 e o verso 12, que diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quero cumprimentar os anciãos nessa noite, com o Salmo 92 e o verso 14, que diz: na velhice darão fruto, serão viçosos e florescentes. Se tem alguém que não está ainda no caminho do Senhor nessa noite, eu cumprimento com o livro de Lucas, capítulo 15, verso 18, que diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 1 e o verso 3, volta-te para mim, Israel, e eu voltarei para vós. Quero cumprimentar toda a igreja nessa noite, com o livro de Apocalipse, capítulo 2 e o verso 10, que diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ainda toda a igreja nessa noite, o livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ainda toda a igreja nessa noite, com o livro do profeta Amós, capítulo 4, o verso 12, se prepara, ó igreja, para encontrares com teu Deus. Eu vos cumprimento com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16 e o verso 24. Nós temos um tema nessa noite e nós seremos norteados por ele nessa noite. Aleluia! Aproveitando o ensejo, quero agradecer ao diácono Edilson. Foi quem Deus usou, quem aplainou o caminho para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Nós trabalhamos junto com outros irmãos que se faz presente nessa noite, e estamos alegres por tudo que o Senhor tem feito. Como disse Davi, no Salmo 116 e no verso 12, o que darei eu pelos benefícios a qual o Senhor tem feito na minha vida? E no verso 8 do mesmo Salmo ele diz: porque ele livrou os meus olhos da lágrima, os meus pés da queda e a minha alma da morte. Por isso nós estamos alegres e felizes na presença do Deus eterno. Agradecer pela confiança e por tudo que o Senhor tem feito. Mateus capítulo 16, verso 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O epígrafe do texto é o título, é esse que está em negrito. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E quando eu me deparei com esse texto, e especialmente esse versículo, logo quando nós analisamos de forma aprofundada, nós vemos que aqui há um conselho, Jesus dizendo: olha, renuncie. Há um conselho, ele está dizendo: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Nós vemos que nesse versículo há um conselho, nesse versículo há uma ordem, porque ele diz: olha, toma a sua cruz. Jesus estava dizendo que é necessário cada um levar a sua cruz. E por último, nós vemos que também há um convite, quando ele diz: siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vemos aqui um conselho, nós vemos uma ordem e nós vemos um convite. Jesus, ele acabara de revelar aos seus discípulos que ele deveria padecer, que ele deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava dizendo que ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor, que aquilo que Deus tinha para ele, tinha proposto em sua vida, ele estava disposto a fazer. Nós sabemos que a cruz, na vida de Cristo, era agenda. Assim como o rei
caminha para a sua coroação, assim Cristo caminhava. Só que essa coroa era de espinho, e esse trono era uma cruz. E quando nós vemos o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, adorando, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor, irmão, não há alegria maior do que nós estarmos aqui nessa noite. Não tem lugar mais quente, não tem lugar mais aconchegante, melhor para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Jesus estava dizendo, estava ressaltando que ser um discípulo é um ato totalmente voluntário. E isso requer autoesvaziamento. Isso requer autonegação. Porque foi isso que Jesus fez. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis tomar o lugar de Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, a qual Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, ele estava nos ensinando, a Bíblia diz em João 13,15, Jesus dizendo, eu vos dei exemplo. Jesus, ele sempre nos ensinou, ele ia ensinar os seus discípulos essa questão da autonegação, do autoesvaziamento. Quando ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele sendo Deus, ele tomou a forma de homem, ele se esvaziou. E nós vemos que ele continua, porque ele que sendo bendito, se fez maldito. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 21 e o verso 23, a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3 e o verso 13, que ele nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito por nós. Porque escrito está que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós vemos que em Marcos 10:45, a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele que era rei, tomou a forma de servo. Ele que era para ser servido, veio para nos servir. E isso é motivo da gente glorificar e exaltar e bendizer o nome santo desse Deus. Porque não há uma pessoa que nos ame mais do que Cristo nessa noite. Tanto que a Bíblia, ela compara o amor de Deus com o amor de mãe. O pai ama, mas a mãe foi quem gerou. A mãe foi quem sofreu, foi quem cuidou. E Deus estava dizendo em Isaías capítulo 49, o verso 15, ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Eis que na palma da minha mão eu tenho escrito o teu nome. Existe um que sonda nessa noite, irmão. Será que Deus, ele não sabe, aleluia, o que permeia no meu e no teu coração? Candaraga súbia, alabassuide, calamaxeri andarábia, porque Deus está em nosso meio, irmão. Aleluia. Há um corinho que diz que na igreja tem presbítero, tem diácono e tem pastor. Quando você passou na porta, o varão fiscalizou. O varão já fiscalizou eu e você de alto a baixo nessa noite, irmão, para que nós venhamos apresentar o nosso melhor para o Senhor. Porque nós vemos aqui, Isaías capítulo 9, o verso 6, quando ele diz, olha, um filho nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre o teu ombro e o nome dele será Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Príncipe, ou seja, o nosso Deus, ele sendo Pai da Eternidade e autor da vida, ele morreu numa cruz para nos salvar. Foi a autonegação, o autoesvaziamento. Jesus, ele nunca nos prometeu uma viagem tranquila. Ele nos prometeu uma chegada certa. Não é porque nós estamos servindo ao Senhor, que nós somos cristãos, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo, parecido com Cristo. Não é por causa disso que a prova não vai bater na nossa porta, que a adversidade não vai chegar, que nós não vamos ficar doentes. Mas há uma diferença, porque nós temos o médico dos médicos, nós temos o advogado dos advogados, como meu irmão, o presbítero Reginaldo, meu amigo, leu aqui, Salmo 20, o verso 7, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós estamos aqui fazendo menção do nome do Deus eterno. E no verso 8 do Salmo 20 diz que uns encurvam se caem, mas nós levantamos e estamos de pé na presença do Senhor.
Porque até aqui Ele tem nos sustentado. Porque até aqui Ele tem nos guardado. Quantos livramentos o Senhor não tem dado a mim e a você? O que nós sabemos e os que nós não sabemos. O Salmo 3, o verso 5, Davi disse, eu deitei e dormi. Eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Se você está respirando, vivo, foi porque o Senhor te sustentou. Foi porque o Senhor nos sustentou. Jesus, Ele estava dizendo que é necessário nós trilharmos o caminho da renúncia. Que era necessário a gente pagar o preço do discipulado e tomarmos a nossa cruz. Nós sabemos que onde Jesus estava havia uma multidão. A multidão o seguia. E quando nós lemos João capítulo 6, o verso 2, a Bíblia diz que a multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Essa multidão não o seguia porque o amava, não o seguia porque queria renunciar, porque queria levar a sua cruz, porque estavam a fim de vida eterna. Não, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E nós sabemos que as gerações mais incrédulas que houve foram as gerações que mais viram milagres. Foi a geração de Moisés, foi a geração de Elias e a própria geração de Jesus. Embora Jesus não está preso ao tempo, nós sabemos que aos Hebreus, capítulo 13, o verso 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo. Mas quando Jesus ele caminhou, a sua geração foi muito incrédula. Ele disse, eu sou o caminho. Nós estamos na Jesus é o caminho. João 14, 6. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. No Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai. Jesus nos mostrou quem é o Pai. E Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse, eu estou há tanto tempo convosco. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que a obra que eu faço não faço por mim mesmo, mas o Pai que me enviou? Em João 10,30 ele diz, eu e o Pai somos um. E nós começamos a entender que muitas pessoas seguiam a Cristo, interessado no que ele podia fazer, no que ele podia oferecer. Mas quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, o verso 17, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vai crescendo no nosso coração à medida, na proporção que nós vamos ouvindo a palavra do Deus eterno, o dono do céu. Tiago falou sobre isso, da maturidade cristã, no seu capítulo 1. Ele fala que o cristão nasce quando ele recebe, o cristão cresce quando ele ouve, e o cristão está maduro, Tiago 1,27, quando ele refreia a sua língua. Ele nasce, ele cresce e ele amadurece. Ele nasce quando ele ouve, quando ele recebe. Ele amadurece quando ele escuta, quando ele pratica. E ele está maduro quando ele refreia a sua língua. Tiago diz que colocamos freio na boca do cavalo e conseguimos dominar todo o corpo. E se você conseguir dominar a língua, você está apto para dominar todo o corpo. Porque a Bíblia diz que é um pequeno membro e é inflamada pelo inferno. E muitas vezes gera muita fofoca, muita coisa, e nós acabamos perdendo a bênção, nós acabamos sendo caluniados. Mas nós precisamos estar firmados na rocha, nós precisamos entender que o nosso Deus, irmão, ele tem palavra de vida eterna para mim e para você. Em João capítulo 6, 25, a Bíblia diz que aquela multidão estava atrás de Cristo, 2 dias o procurando, e disseram, mestre, quando chegaste aqui? E ele diz, eu sei porque vocês estão me procurando. Não é pela palavra que eu vos tenho pregado, mas é por causa do pão que eu multipliquei. É porque a barriga de vocês está vazia, por isso vocês estão atrás de mim. E a Bíblia diz que muitos retrocederam, muitos voltaram, e Pedro, dizendo a Cristo, duro esse discurso, quem pode ouvir? Jesus diz, quer ir com eles? E em João capítulo 6, verso 68, Pedro
Isso cruza os séculos, irmão, e chega nessa noite, na Jesus é o caminho. Pedro dizendo, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? É só Jesus que tem palavra de vida eterna, irmão. Louvado seja o nome do Deus eterno, aleluia. Nós sabemos que o verdadeiro discípulo, irmão, ele não segue a Cristo para o sucesso, mas para o Calvário. Em Mateus 24:13, Jesus disse que todo aquele que perseverar até o fim. Nota que ele não disse início e meio. Ele disse aquele que perseverar até o fim. Porque Jesus sabia muito bem, irmão, que no transcorrer da sua vida cristã, muita gente se perde no meio da caminhada e abandona a sua cruz. E não vive mais uma vida de renúncia. E deixa o amor esfriar. Porque Jesus sabia muito bem. Muita gente, irmão, começa bem e termina mal. É o caso de Judas. Ele começa bem e vocês conhecem o fim. É o caso de Salomão. É o caso de Sansão. Mas tem muita gente que começa mal e termina bem. É o caso de Zaqueu. É o caso do ladrão da cruz. E é o caso do apóstolo Paulo. O perseguidor passa a ser perseguido. O apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele podia bater no peito e dizer, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu fui até o fim, aquilo que Deus propôs na minha vida. E guardei a fé. Paulo podia bater no peito e dizer, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. E o que nós estamos vendo hoje? Crente combatendo o mau combate, saindo na carreira e abandonando a fé. Abandonando a cruz. Abandonando uma vida íntegra diante do Deus eterno. Nós sabemos que não há coroa sem cruz, não há céu sem renúncia. Renunciar, irmão, é tomar a cruz, é abraçar o evangelho. Porque a maior evidência de quem conheceu o evangelho, nasceu de novo, vive uma vida de renúncia e leva a sua cruz, não é pular, não é girar, não é gritar, não é pregar, não é cantar, não é falar em línguas, não é revelar. É quando eu tenho toda uma oportunidade para pecar e não peco. É quando eu posso passar o meu irmão para trás e não passo. É quando eu posso adulterar e não adultero. É quando eu posso falar do meu irmão e não falo. Andarábia. Xarabi andalabassubi cantarai. Porque conheceu a verdade do evangelho, irmão. Nós sabemos que muitas pessoas elas fumam, elas bebem, no afã de encontrar a felicidade. E quando nós analisamos Eclesiastes, capítulo 2, do verso 1 ao 11, nós vemos que Salomão procurou a felicidade no vinho, nas mulheres, na riqueza. Salomão, ele procurou em diversas a felicidade, mas ele descobriu que o homem, ele tem um vazio, irmão, do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher o vazio do coração do ser humano. Porque ele tem aquilo que aquece o meu e o teu coração. A presença. Ele tem aquilo que mata a minha e a tua sede. O Espírito. Ele tem aquilo que mata a minha e a tua fome. A palavra. Ele é tudo que a minha e a tua alma precisa nessa noite. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Nós sabemos que é melhor nós carregarmos a cruz aqui, nessa terra, nessa caminhada, e ser caluniado, ser desprezado por aqueles que nos cercam, do que ser desonrado diante de Jesus naquele grande dia, irmão. Porque a Bíblia diz em Mateus 7, 21 ao 23, e naquele dia, muitos me dirão, Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu curei,
Eu curei não, eu fiz milagre no teu nome, eu quebrei a lei da natureza. O dia vem, irmão. O dia vem. O dia está a caminho. A Bíblia diz, e naquele dia, nota que há um dia, a qual todos nós vamos prestar conta diante do Deus eterno. E nós sabemos que Jesus ele vai julgar o mundo. Mas a Bíblia diz em 1 de Pedro 4,17, que o julgamento começa pela casa de Deus. Ele vai separar o joio do trigo. Irmão, vida com Deus é coisa séria, não é um parque de diversão. É batalha espiritual. Tão certo como hoje é sábado, é tão certo que o mundo espiritual existe. Nós precisamos voltar a viver a palavra. Porque muitos querem o clamor, mas não querem a cruz. Muitos querem o glamour, mas não querem a cruz. Ser cristão no Velho Testamento era assinar o atestado de óbito. Era quando o soldado romano chegava e dizia, César é o seu Quírios? É o seu senhor? E se ele dissesse, sim, César é o meu senhor, ele ficava na bênção. Mas se ele dissesse, não, Jesus é o meu senhor, era assinar o atestado de óbito. Era assinar a sentença de morte, a sentença estava lavrada. Porque ser crente no Velho Testamento era açoite, prisão, perseguição, morte, guilhotina. Ser crente hoje é status, irmão. Troféu. Que sai com menos, sai com 2. Música do ano e cantor revelação. E para Jesus, só sobrou a cruz. Nós precisamos voltar à palavra. Porque muitas vezes nessa caminhada nós levantamos ídolos nas nossas vidas. Nós vemos pessoas construindo império e o crente comendo ovo, passando dificuldade. Então nós precisamos, de fato, voltar a viver a palavra. Porque o adversário ele sempre quis paralisar a obra que Deus tem na minha e na tua vida e na igreja congregacional. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. Aqui é o templo onde o Senhor separou para que nos reuníssemos, porque aqui nós temos encontro com 3 pessoas. Eu tenho um encontro com Deus, eu tenho um encontro comigo e eu tenho um encontro com meu irmão. O culto de Davi era tão alegre que no Salmo 122, quando ele recebia o convite, ele já se alegrava. Ele dizia, alegrei-me quando me disseram, só pelo fato de receber o convite, ele já se alegrava. Como não era o culto de Davi. E o adversário, ele sempre quis paralisar a obra que Deus tem. 1 Coríntios capítulo 3, e o verso 16, o apóstolo Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando você vai, ele vai. Quando você vem, ele vem. Você é a igreja. Paulo, em Atos 17, 24, ele disse que Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque ele habita no meu e no teu coração. E esse lugar ele separou para o nome do Senhor ser glorificado na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele sempre quis parar a obra. Já com Cristo, e na minha e na tua vida, na vida da igreja, não é diferente. O embate se deu no deserto, embasado na palavra. Ele dizia, está escrito, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. E ele dizia, se tu és filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pão. Se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus o venceu no deserto. E quando ele está na cruz, quando ele está prestes a entregar a sua vida, ali ele ouve, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te e a nós. E eu creio que Jesus disse, eu conheço essa voz, lá do deserto. Irmão, nós precisamos ter ouvido de ovelha. Em João 10, 27, Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e delas sou conhecido. No deserto, o adversário dizia, se tu és filho de Deus. Na cruz, o adversário usou alguém e disse, se tu és filho de Deus. Jesus disse, eu conheço essa voz. Nós precisamos ter discernimento.
Nós precisamos, aleluia, glórias a Deus, voltar à palavra. Porque crente que não conhece a palavra é presa fácil, é aliciado facilmente. No campo de batalha, na primeira investida do adversário, ele tomba. Nós precisamos estar revestidos da palavra. Porque a palavra, ela é escudo, a palavra ela é espada. Com ela você se defende e com ela você ataca. Nós sabemos que a palavra, ela me leva ao sucesso em todo segmento da vida. E que de forma sistemática e gradual, gradativamente, ela vai moldando o meu caráter. Porque a palavra me mostra o que agrada a Deus, o que eu faço para desviar do inferno, o que é pecado, o que é céu, o que é inferno. E a Bíblia diz em Provérbios 15, 24, que o caminho do justo é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. E nós estamos aqui, buscando aquilo que não se pode ver. Nós estamos aqui, aleluia, adorando um Deus, que Jó disse no capítulo 42 e no verso 2, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum pensamento de Deus ao meu e ao teu respeito, irmão. Ainda está para nascer alguém que possa impedir aquilo que Deus tem para mim e para você. Em 1 Coríntios 2,9, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. O homem nunca sentiu o que Deus tem preparado para nós, irmão. Mas para chegar lá, é necessário renúncia. É necessário levar a sua cruz. Nós sabemos que o adversário, no deserto, ele ofereceu a Cristo fama e riqueza. O levou até o pináculo do templo e disse, vede tudo isso, eu te dou tudo se prostrado me adorares. Irmão, isso é frase do diabo. Eu te dou tudo se prostrado me adorares. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus disse o tema dessa noite. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguições, calúnia. Quantas vezes eu e você fomos acusados de algo que nós não fizemos? E Jesus disse, se alegra quando vos perseguir, quando disser todo o mal de vós, porque grande é o seu galardão. As minhas irmãs louvaram aqui, que o maior troféu é estar no livro da vida. E o meu irmão Isaías comentou comigo na empresa, quando os discípulos em Lucas capítulo 10 e no verso 20, eles se alegravam. E Jesus disse, por que vocês estão tão alegres? Ah, porque os espíritos imundos nos sujeitam. Porque os espíritos imundos nos sujeitam. Porque as enfermidades são expelidas. Jesus disse, não. Antes vos alegrai pelo vosso nome está rolado no céu. Está escrito no livro da vida. Nosso nome, irmão, tem que estar escrito no livro da vida. Na palma da mão do nosso Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Então chega de bolinho com refrigerante. Agora é cereal do céu, irmão. É para crescimento. Que Deus vai te dar a vitória. Que ali tem um anjo. Ali tem outro anjo. Deus está visitando a tua conta financeira. Renúncia. É cruz. Jesus nunca disse, a viagem não é tranquila, mas a chegada é certa. Nós temos um destino. Nós estamos aqui, Miqueias 2:10. Levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Nós temos uma morada preparada, não por mão de homem, mas cujo o artifício é Deus. A cidade santa que João viu. É essa cidade que nós vamos morar. Em nome de Jesus. Jesus está dizendo, olha, quem quiser, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, tome. Jesus está dizendo, quem quiser, não é obrigado. Ninguém aqui é obrigado, irmão. Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim. Foi isso que Isaías disse no capítulo 1, no verso 19. Se ouvides e quiseres, comereis o melhor dessa terra. Se quiser. Se quiser. E Apocalipse 22:17, o Espírito diz, vem. A noiva diz, vem.
Quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Irmão, a salvação é de graça. Um dia alguém perguntou, irmão, o que eu faço para me salvar? Falei, nada, tudo já foi feito. Cristo já fez o sacrifício. Agora é necessário eu e você confessarmos, como está em Mateus 10:32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E o que aconteceu com Estevão? O camarada foi apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que ele olha para o céu, vê o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E a gente sempre vê que ele se assentou à destra de Deus. Em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, desprezou a cruz e se assentou à destra do Pai. A gente sempre vai ver, Deus se assentou no dilúvio, nós sempre vamos ver Jesus sentado. Salmo 9:7 diz que ele está sentado no seu trono perpetuamente, já preparou o tribunal para julgar, mas nesse caso nós lemos que Estevão viu Jesus em pé. O que ele estava fazendo? Quando o homem não nega, quando o homem é fiel, quando o homem leva a sua cruz, quando o homem segue a Cristo, quando o homem é íntegro, reto, temente a Deus. Então Jesus está de pé, confessando o nome de Estevão ao Pai. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Jesus estava confessando o nome de Estevão. E quando ele está dizendo, nós sabemos que o Espírito Santo, muitas vezes, ele é representado pela água. Jesus, em 7:38 de João, a Bíblia diz que no último dia da festa, Jesus se põe em pé e diz, quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Foi por isso que Jesus disse que você, em Mateus 5:13, é o sal da terra. Porque o sal, irmão, você precisa salgar o ambiente. Você precisa salgar o teu trabalho. O Edilson tem salgado o trabalho. Os teus vizinhos, a tua família, você precisa salgar. Porque depois de comer uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Beber água. E Jesus está de pé dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Você precisa salgar, irmão. Quando Jesus disse que você é sal da terra, nós sabemos, Jesus está dizendo, você tem que ser humilde. João 3,30, ele disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que eu desapareça e ele apareça. Então, quando ele está dizendo, olha, você tem que ser humilde, por quê? Você vai ao supermercado e lá você vai ver que a prateleira do sal é a pior, é a mais suja. E não existe propaganda de sal. Eu, pelo menos, nunca vi sal na promoção, propaganda de sal. E a minha esposa também nunca reclamou. Como o sal está caro? O sal não aumenta. O sal é humilde, irmão. O sal não aparece. Você joga o sal na salada, você joga o sal no feijão, você joga o sal na carne, não aparece. Mas no dia que o sal aparece, alguém diz, a comida estava bonita, mas estava salgada. Porque no dia que o sal aparece, irmão, ele estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. No dia que o pastor... Por quê? Porque quem tem que aparecer é ele. Quem tem que crescer é ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, vai para o céu quem quer e vai para o inferno quem não quer. Não tem jeito. 16:4 de Provérbio, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas para o seu fim e o ímpio para o dia do mal. Vai para o céu quem quer, vai para o inferno quem não quer. João 12:24, Jesus disse, é verdade, eu vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muitos frutos. É a morte do egocentrismo, do eu. Precisa morrer, irmão. Porque é tempo de renúncia. É tempo de renúncia. Em Hebreus 11:24, a Bíblia diz que Moisés renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha todo luxo, ele preferiu sofrer com o povo. Só que ele aprendeu no deserto, irmão, o que ele não aprendeu no palácio, a ouvir a voz de Deus. É por isso que muitas vezes nos encontramos no deserto, para aprender a ouvir a voz de Deus, irmão. Voz de ovelha.
Abraão renuncia ao seu próprio filho Isaque. O apóstolo Paulo, ele renuncia, ele nega-se se gloriar. E em Gálatas 2:20, ele diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim e por você. Em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o versículo-chave do livro de Atos. 1:8, ser-me-eis as minhas testemunhas. Nós já aprendemos aqui nesse versículo de cara que o poder não vem do homem, vem de Deus. Porque ele diz, olha, e recebereis a virtude que vai de vir sobre vós. Que o poder não vem do homem, vem de Deus. E essa palavra testemunha, ela aparece 29 vezes no livro de Atos. E quando nós analisamos de forma aprofundada, no original, no grego, ela é uma riqueza. Essa palavra testemunha, ela tem conotação com martíria, com Marte. Quando está dizendo, ser-me-eis as minhas testemunhas, ele está dizendo, eu não vou dar poder para vocês só viver, mas eu também vou dar poder para vocês morrerem. E quantos não selaram o seu testemunho com a própria vida? Nós estamos aqui, nesse país abençoado por Deus, a qual nós podemos adorar o nome do Deus eterno. Mas em outros lugares, irmão, neste momento, tem gente escondida, tem gente colocando a sua vida em risco. Não pode dar um glória alto. Tem crente, irmão, que o último glória que ele deu, o diabo ainda era menino. Tem que desentupir o cano, irmão. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles têm um pedacinho, cada um tem um pedacinho do salmo. Para quando eles se encontrarem, eles poderem ler um salmo, irmão. E nós temos aqui à nossa disposição esse banquete. E muitas pessoas estão passando fome. O pão nós temos, mas o forno está frio. Não ora mais, não lê mais, não consagra mais. E quando nós vemos essa palavra testemunha, mate, morrer pela causa, foi esse poder que sustentou Pedro, que sustentou Estevão, que sustentou Paulo, que tem nos sustentado, porque é a virtude do Espírito que está em nossa vida. Nós vemos em Atos capítulo 12, que Tiago ele é morto à espada. Nós vemos que Pedro é preso para morrer no outro dia. E Herodes está triunfando. Parece que vai dar tudo errado na vida da igreja primitiva. Mas nós sabemos que a igreja, em 12:5 de Atos, estava em constante oração. A igreja estava intercedendo. Aí termina o capítulo dizendo que Pedro é solto, Herodes é comido de bicho, porque não deu glória a Deus, e ainda bem que esse tempo não volta. Herodes é comido de bicho, porque não deu glória a Deus, e ainda bem que esse tempo não volta. Ó, já era para você ter dado um glória a Deus só no comido de bicho. E termina Pedro sendo solto, Herodes comido de bicho, e a palavra de Deus crescia e prevalecia. E nós sabemos que o adversário ele sempre tentou paralisar a igreja, a obra de Deus. Em Atos capítulo 4, irmão, uma perseguição. O tempo já não dá mais, então eu vou encerrar por aqui. O adversário tenta paralisar a obra que Deus tem, a obra da igreja. Em Atos capítulo 4, irmão, há uma perseguição. É a igreja primitiva. Ela está sendo plantada. Em Atos capítulo 3, Pedro e João curam um homem há 40 anos paralítico. O sacerdote, o sumo sacerdote, eles passavam ali, até ofertavam, oravam por ele. Mas quando Pedro e João vão passando, a Bíblia diz que ele estende a mão. Esse foi o primeiro milagre da igreja primitiva. Estender a mão, irmão, levantar o que está caído. E ele diz, olhai para nós. E isso fere a nossa teologia. A gente fala, olha para Jesus, irmão. Não olha para mim, olha para Jesus. E Deus disse isso, olhai para mim todos os moradores da terra e sereis salvos. E muitas vezes nós dizemos, não olha para mim não, irmão, olha para Jesus, que eu sou cheio de falha.
Mas Pedro dizia, olhai para nós. E com aquela cura, houve uma grande perseguição na igreja. Eles foram presos, açoitados. Eles disseram, olha, não prega mais nesse nome. Essa perseguição se deu de fora para dentro. A perseguição de Atos capítulo 4. Não deu certo essa estratégia. Eles prenderam Pedro, a Bíblia diz que o anjo vai e o solta. Quando eles vão procurar Pedro e João na prisão, eles já estão pregando novamente na praça. Essa estratégia não deu certo. O adversário em Atos capítulo 5 tenta a outra. A perseguição não deu certo, ele tenta a infiltração. E ele infiltra um casal hipócrita dentro da igreja. Ananias e Safira. Porque a Bíblia diz que a igreja louvava a Deus pela vida de Barnabé. E o diabo soprou na vida de Ananias e Safira no ouvido dizendo, vocês também podem receber essa fama. Olha, a igreja também pode louvar a Deus pela vida de vocês. E ali eles combinam, os irmãos conhecem a história. E Pedro, usado pelo dom de discernimento, dá o ultimato. E eles são fulminados na presença de todos. O temor caiu sobre a igreja. A perseguição não deu certo. Eles vão para Atos capítulo 6. O adversário tenta a terceira. E a estratégia não mudou. Perseguição. Quantos cristãos estão perseguidos? Em outros países? Ou você dentro do seu lar? Ou no seu emprego? Perseguido. A infiltração. Quanta gente hipócrita, irmão. E Atos capítulo 6. A Bíblia diz que eles deixaram a mesa, que eles deixaram a palavra, o ensinamento, as orações, e foram servir as mesas, fazendo a coisa certa na hora errada. A igreja estagnou, não crescia mais. Então foi quando eles instituíram os primeiros diáconos para fazer a obra. E eles voltaram à palavra, ao ensinamento, à oração, ao jejum. Tudo eles tinham em comum, nada é meu. E a igreja cresceu, irmão, a igreja decolou. Porque a igreja precisa de oração, de jejum, de palavra, de louvor. Então nós temos que entender, para terminar, que Tiago 1,23, ele não compara a palavra com semente, como a parábola do semeador que fazia Jesus. Ele compara a palavra com o espelho. E ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que contemplou o seu rosto no espelho. E quando foi embora, esqueceu de como era sua fisionomia. Ele está comparando a palavra com o espelho, porque qual é a função do espelho? Autoanálise. Quando eu olho no espelho, eu vejo se a minha gravata está torta, se o meu cabelo está despenteado. Então, Tiago compara a palavra com o espelho. Autoanálise. O espelho tem essa função. E é tempo da gente fechar para balanço, irmão. Fazer uma devassa, uma sindicância, uma faxina de forma milimétrica no porão da alma, para saber se nós estamos de fato preenchendo os requisitos da palavra de Deus, se nós estamos levando a nossa cruz, se nós estamos renunciando, porque a Bíblia diz em Tiago 4,3, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se nós somos amigos de Deus ou se nós somos amigos do mundo, irmão. Se nós temos servido a Deus ou se nós temos servido a Mamon. Mateus 6,24. Ninguém serve a Deus e ninguém serve ao dinheiro. Mamon é o maior ídolo, irmão, da nossa geração, que é o dinheiro. O dinheiro, ele não é só um ídolo, ele é um espírito, ele é um Deus. E por ele muitos têm morrido, se separado. Ou seja, ele causa divisão. E nós temos que voltar a viver a palavra. Fazer uma faxina milimétrica no porão da alma, para ver se nós estamos de fato, irmão, aleluia, preenchendo os requisitos da palavra de Deus, levando a nossa cruz. Se da maneira que nós começamos, nós estamos mantendo. Se nós começamos mal, e se a gente está... Porque a gente precisa terminar bem, irmão. A gente precisa terminar bem. Jesus, ele fala de 3 tipos de coração. Ele fala de um coração quente, de um coração frio e de um coração morno. Em Lucas 24:32, ele dizia, os dois no caminho de Emaús, não ardia em nosso coração
quando ele nos abria as escrituras e nos falava? Se o teu coração ainda arde com a palavra, irmão, é porque o teu coração ainda é quente. Ele fala em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Um coração frio. Em Apocalipse 3,16, ele diz, porque não é quente e nem frio, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está dizendo, o teu coração não é quente como o da igreja e não é frio como o do mundo. Você precisa sair de cima do muro. 1 Reis 18:21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque o Senhor tem vida eterna para você. Como é que está o teu coração nessa noite? Irmão, você pode dormir, você não sabe se vai acordar. E esse Deus, irmão, ele tem palavra de vida eterna. Só existe dois caminhos. A vida ela é feita de opções. 30:19 de Deuteronômio, ele diz, hoje eu tomo o sol e a lua por testemunha, e diante de ti eu ponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele ainda dá o conselho, escolhe a vida para que viva tu e a tua semente. Ele fala de dois caminhos, ele fala de duas portas. Até a indecisão é uma decisão, a decisão de não se decidir. Tem alguém que quer se decidir por Cristo aqui nessa noite? Tem alguém que quer confessar, que quer que Deus escreva o seu nome no livro da vida, para que você possa sentir esse gozo, irmão, do céu? E agora Jesus não é mercadoria. Na verdade, é nós que precisamos dele. Não tem ninguém para Jesus nessa noite? Só dá um sinal, o pastor vai orar por você. Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. O nome dele vai ser glorificado. Não tem ninguém? Que Deus os abençoe e eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam e engrandecem o nosso Deus.